Fala galerinha do Estou Preparado, sejam bem-vindos à nossa Live Prime Plus para o concurso de guarda de Itapissuma, Pernambuco. Eu sou o professor Matheus Iata, professor de língua portuguesa aqui do Estou Preparado, e nós vamos fazer aí uma mega revisão de língua portuguesa totalmente direcionada para a nossa banca, que é a banca IGEDUC. Uma curiosidade é que para esse concurso, a banca IGEDUC vai adotar um padrão um pouco diferente. Geralmente ela coloca questões de certo ou errado, e agora, neste concurso, ela vai adotar um padrão de múltipla escolha com 4 alternativas. Então é um padrão um pouco diferente. Se a gente for pesquisar aí o banco de dados da banca IGEDUC, a gente vai encontrar cerca de 30 questões de língua portuguesa, em que a banca já cobrou aí a parte de português com múltipla escolha. E a curiosidade é que dessas 30 questões, em média, a maioria são questões de texto. Então, a nossa primeira curiosidade, a nossa banca que vai adotar aí 5 questões de língua portuguesa, num total aí de 15 questões de conhecimentos básicos, conhecimentos gerais, 5 são de língua portuguesa. E quando a banca faz isso, eu espero de coração que não aconteça. Quando a banca faz isso, ela foca em questões de texto. Ela foca em questões de texto e deixa a gramática de lado. Mas quando a gente olha o nosso edital, a gente vê um vasto conteúdo de gramática, inclusive redação oficial. Então a gente fica naquela dúvida, será que a banca vai adotar o padrão comum quando coloca múltipla escolha de cobrar mais a parte de texto? Eu acredito que deve vir sim texto, no mínimo umas 2 questões, 2 a 3, e pelo menos 2 de gramática. Então a gente vai focar em todas essas possibilidades. Ela pode cobrar só gramática, ou ela pode cobrar só texto e ela pode fazer uma mescla. Vamos torcer para ela não cobrar só texto, porque texto para essa banca não tem dificuldade. E é por aí que a gente vai começar. Então, sem mais delongas, a gente só tem 40 minutos para fazer uma mega revisão aí. Então, vamos ser bem diretos aí, desfrutando, claro, os prazeres que a língua nos oferece. Língua portuguesa, não se animem. Então, bora lá. Começando aí por uma questão de texto, só para dar 2 dicas para vocês. Como é que a gente vai responder questões de texto se a nossa banca trouxer aí questões de texto? Então, vamos lá. Esse texto aí é para a gente responder as questões de número 1 a 3. Houve um erro aqui de material. Então, bora lá. O que a gente vai fazer? Durante a leitura de cada parágrafo, a gente vai destacar a informação principal. Então, olha como é que funciona. A gestão da qualidade nos serviços públicos deve considerar as expectativas dos cidadãos, as exigências legais e a percepção do serviço entregue. Assim, o serviço prestado deve atender a uma real necessidade do usuário e respeitar as determinações da lei, princípio da legalidade. Então, o que a gente pode marcar aqui de informação principal? Esse parágrafo fala sobre gestão da qualidade. A gestão da qualidade é o quê? É você considerar expectativas dos cidadãos, as exigências legais e a percepção do serviço. Pronto. A manutenção da qualidade, deixa eu destacar aqui, aqui fala sobre a gestão da qualidade. Continuando, a manutenção da qualidade dos serviços oferecidos pela administração pública confere ao longo do tempo confiabilidade às instituições do Estado, contribui para esse objetivo bom atendimento prestado ao público com gentileza, cordialidade e empatia. Então aqui a gente já tem uma fala sobre a manutenção da qualidade. A gente está falando sobre qualidade. Primeiro parágrafo, gestão da qualidade. Segundo parágrafo, fala sobre como manter essa qualidade, a manutenção da qualidade. Então, manutenção da qualidade é o quê? É você dar confiabilidade, é você prestar um bom atendimento com gentileza, cordialidade e empatia. Beleza, estamos destacando aí as principais informações. Uma boa comunicação é um fator relevante para um bom atendimento e pode ser estimulada com a inclusão de frases como um bom dia, boa tarde, sente-se, por favor, ou aguarde um instante, por favor. Quando ditas com cordialidade, elas podem levar o usuário a perceber o tratamento atencioso que a instituição pode oferecer ao seu bom público. Então aqui a gente tem um texto, um parágrafo, aliás, que fala sobre a boa comunicação, que é aí quando você utiliza frases aí como bom dia, boa tarde, sente-se, aguarde, por favor.
É também muito importante evitar ruídos na comunicação com o cidadão e entre os elaboradores da instituição. Nesse sentido, é recomendável identificar os elementos que podem complicar ou impedir o perfeito entendimento das mensagens, como linguagem imprecisa ou incorreta, ambiente barulhento, falta de conhecimento técnico por parte do emissor ou simplesmente o uso incorreto do meio de comunicação. Já esse parágrafo fala sobre os ruídos na comunicação e que a gente deve evitá-los. Quais são esses ruídos? A gente tem aqui, por exemplo, a linguagem imprecisa ou incorreta, ambiente barulhento, falta de conhecimento técnico, uso incorreto do meio de comunicação. Isso são exemplos. Então vamos colocar aqui. O que são esses ruídos na comunicação? A gente tem tudo isso daqui, ó. Linguagem imprecisa, incorreta, uso incorreto do meio de comunicação. E para finalizar, a gente tem aí um parágrafo que fala sobre o quê? Olha, certos aspectos do comportamento humano também podem prejudicar a comunicação com os usuários dos serviços e assim reduzir a qualidade dos serviços prestados, tais como a seletividade na comunicação, que é quando o emissor só ouve o que é de interesse dele, o egocentrismo, o emissor ou o receptor não aceita o ponto de vista do outro, o preconceito, que é a percepção indevida das diferenças socioculturais, raciais, religiosas e hierárquicas, e o descaso, que é a indiferença quanto às necessidades do outro. Então aqui fala sobre o que pode reduzir a qualidade dos serviços. O que pode reduzir a qualidade dos serviços? Vamos colocar aqui, igual a... A gente tem exemplos: seletividade na comunicação, egocentrismo, preconceito e descaso. Pronto. Por que a gente fez isso? A gente fez isso porque a gente está destacando as informações principais. Então, a primeira dica é essa: destaque as informações principais. O primeiro parágrafo fala sobre a gestão da qualidade. O segundo parágrafo fala sobre a manutenção da qualidade. O terceiro parágrafo fala sobre uma boa comunicação. O quarto parágrafo fala sobre ruídos na comunicação. E o quinto parágrafo fala o que pode reduzir a qualidade dos serviços. Então, tudo isso falando sobre qualidade. Agora, o que a gente vai fazer? Vai para a nossa primeira questão. Então, olha só. Estamos focando nesse primeiro momento em como fazer as questões de texto da banca IGEDUC. Então, a gente viu a primeira dica, que é destacar a informação principal. Agora, a segunda dica é como resolver as questões. Então, vamos lá. Se cair uma questão de texto, a segunda dica é: questão de texto para a banca IGEDUC é questão de reescrita. Questão de texto para a banca IGEDUC é questão de reescrita. O que isso quer dizer? Quer dizer que a banca ela vai pegar uma informação de algum parágrafo e reescrever com outras palavras, com palavras semelhantes. Então você vai identificar a palavra-chave, vai voltar ao parágrafo e ver se a banca reescreveu conforme o texto. É basicamente isso. Olha só como é que funciona. Item de número 1. O texto procura destacar que o conflito entre as expectativas dos cidadãos e as exigências legais é a principal causa da redução da qualidade nos serviços públicos. Vamos identificar isso daqui, eu vou até mudar a cor. Expectativas dos cidadãos e as exigências legais. Onde é que estão essas informações? Essas informações estão aqui, ó. Expectativas dos cidadãos e exigências legais. Então, eu vou dizer que essas informações aqui, elas estão no nosso primeiro parágrafo. Primeiro parágrafo, certo? E onde é que a gente tem essas informações aqui? É a principal causa da redução da qualidade. Redução da qualidade, a gente está falando aqui sobre o quinto parágrafo, reduzir a qualidade. O que reduz a qualidade? A seletividade, egocentrismo, preconceito e descaso. Olha só a segunda dica como ela é legal. Aqui, agora, a gente tem uma informação contida no quinto parágrafo. O que a banca vai fazer para enganar vocês? Ela vai misturar informações de parágrafos diferentes. O primeiro parágrafo não tem nada a ver com o quinto parágrafo. Isso daqui é o que a gente chama de erro de referência. Erro de referência. Por quê? Porque a causa de redução da qualidade,
os exemplos que causam essa redução estão contidos no 5º parágrafo e não no 1º parágrafo. O 1º parágrafo fala sobre o que a gente tem que considerar para ter uma gestão de qualidade, que são as expectativas dos cidadãos e as exigências legais. Então a gente vai fazer esse joguinho. Onde é que está essa informação? 1º parágrafo. Onde é que está aquela informação? 5º parágrafo. Houve erro de referência. Então não pode ser o item de número 1. Perceberam que é reescrita? Eu tenho que reescrever o que está aqui no 1º parágrafo. E aí a banca acabou misturando informações. Por que ela faz isso? Porque ela vai ver que a primeira parte está no 1º parágrafo e a última parte está no 5º parágrafo. Todas as informações estão lá no texto, mas não tem relação. Então tem erro de referência. Tá? Então é ler com atenção. Olha o item de número 2. O texto menciona que o uso de linguagem imprecisa, onde é que tem isso? Linguagem imprecisa ou incorreta, ou até mesmo um ambiente barulhento, são exemplos de problemas de comunicação causados pela falta de empatia. Vamos ver aqui, linguagem imprecisa, achamos aqui 3º parágrafo, ou ambiente barulhento, São informações do 4º parágrafo, então vamos anotar aí. São informações contidas no 4º parágrafo. E aí, beleza, vamos continuar aí a reescrita. São exemplos de problemas de comunicação causados pela falta de empatia. Onde é que tem falta de empatia? Olha só. Falta de empatia está presente aqui no 2º parágrafo, como um fator para manter a qualidade. Então, vamos dizer que falta de empatia está presente no 2º parágrafo, então acabou não tendo relação com o 4º parágrafo. Então, olha só, aqui a gente tem uma informação que é do 2º parágrafo. Então, mais uma vez, a gente tem aqui um erro de referência. Então, também não pode ser o item de número 2. Então, a gente vai dizer que nenhuma alternativa está correta. Nosso gabarito é a letra D. É isso que a banca vai fazer. Ela vai misturar informações que não têm relação, mas que estão presentes no texto. E para a alternativa estar correta, ela tem que reescrever uma mesma informação presente no parágrafo. Vamos ver aí a questão de número 2. Leia o texto qualidade e, em seguida, analise as afirmativas abaixo. Item de número 1. O texto leva o leitor a inferir que certos aspectos do comportamento humano, como, vamos identificar aqui, a gentileza, a cordialidade e a empatia, diminuem a percepção do público sobre a qualidade dos serviços do Estado. Isso está presente no 2º parágrafo, não é? Gentileza, cordialidade, empatia. Aí fala que diminui, vamos colocar aqui. Outra informação, vamos anotar logo que isso aqui está presente no 2º parágrafo. E aí fala que diminui, vamos colocar outra informação, diminui a percepção da qualidade. O que diminui a percepção da qualidade? Reduz a qualidade, reduz a percepção da qualidade, é uma informação do 5º parágrafo. E aí ele deu 3 exemplos, seletividade, 4, aliás, seletividade, egocentrismo, preconceito e descaso. Então, o que diminui a qualidade está presente, na verdade, é no último parágrafo, no 5º parágrafo. Então, mais uma vez, a gente tem aqui um erro de referência. Mistura informações. Agora vamos analisar as outras alternativas aí, os outros itens. O texto leva o leitor a entender que existe uma relação de causalidade entre a manutenção da qualidade dos serviços oferecidos pela administração pública e a confiabilidade das instituições do Estado. Manutenção da qualidade. A gente destacou isso daqui, ó, no 2º parágrafo. Manutenção da qualidade. E depois fala confiabilidade das instituições do Estado. Confiabilidade às instituições do Estado. Perceberam que aqui reescreveu no mesmo parágrafo a mesma informação. Então aqui, informação do 2º parágrafo, informação do 2º parágrafo. Item correto. É assim que a gente vai fazer. Olha o item de número 3. O texto leva o leitor a concluir que a qualidade dos serviços prestados pelo Estado pode ser diminuída em função de problemas de comunicação. Então, olha só. A qualidade pode ser diminuída. Vou mudar a cor. A qualidade pode ser diminuída. A qualidade pode ser diminuída. Onde é que fala em redução da qualidade?
redução da qualidade, quinto parágrafo. E aí ele vai e fala, em função de problemas como egocentrismo, preconceito, descaso. Egocentrismo, preconceito, descaso. Todas essas informações estão presentes no quinto parágrafo. Então, ele reescreveu aí o quinto parágrafo. Somente informações do quinto parágrafo. Então, a gente vai dizer que esse item também está correto. Então, nosso gabarito vai ser o quê? Item 2 e 3. Então, apenas duas alternativas estão corretas. Questão de número 3. Leia o texto qualidade, em seguida analise as assertivas abaixo e marque a opção incorreta. Muito cuidado quando a banca pedir a alternativa incorreta, tá? Porque vai ter aí 3 alternativas corretas, vai haver 3 alternativas corretas e você pode marcar de cara a correta. Então vamos com calma aí, ele quer a incorreta. Letra A. O texto procura deixar claro para o leitor que a seletividade na comunicação, vamos identificar aí, onde é que tem seletividade aqui. O que é seletividade? Seletividade é quando o emissor só ouve o que é de interesse dele. Vamos lá. A seletividade na comunicação ocorre quando o emissor se nega a compreender os sentimentos alheios. Olha, se nega a compreender os sentimentos alheios. Será que a banca reescreveu de maneira correta? Seletividade é quando você escolhe o que você quer ouvir. Você só vai ouvir o que é do seu interesse. Só ouve o que é do seu interesse. Você escolhe, você seleciona o que você quer ouvir. E aqui ele diz que se nega a compreender. Não, não é isso. Ele compreende uma parte, aquilo que ele quer ouvir. Então, a gente vai deixar isso daí em stand-by. Será que ele se nega a compreender ou ele escolhe o que ele quer ouvir? Eu achei que não está do jeito que o texto trouxe. Então, vamos pular a letra A. Letra B. O texto sugere que a indiferença quanto às necessidades do outro é um aspecto comportamental que pode prejudicar a comunicação e também a qualidade dos serviços. Então, onde é que fala sobre indiferença quanto às necessidades do outro? Olha só. O emissor e o receptor, a percepção, indiferença, indiferença quanto às necessidades do outro. Indiferença quanto às necessidades do outro é um exemplo de descaso, né? No caso, é a definição de descaso. E isso pode reduzir a qualidade dos serviços. Então, isso daqui, que é o descaso, a gente identificou lá, é um aspecto comportamental, beleza, que pode prejudicar a qualidade. Vai o quê? Reduzir a qualidade. Correto. Aqui está conforme está lá no texto. Letra C. O texto apresenta ao leitor a ideia de que o egocentrismo na comunicação ocorre quando o emissor ou o receptor não aceita o ponto de vista do outro. Onde é que tem egocentrismo? Aqui, ó, o emissor ou o receptor não aceita o ponto de vista do outro. Não aceita, o emissor ou o receptor não aceita o ponto de vista do outro. Reescreveu conforme está lá no texto. Correto. Uma das ideias presentes no texto é de que a percepção indevida das diferenças culturais ou raciais, por exemplo, representa um exemplo de preconceito. Vamos procurar isso aqui, ó, percepção indevida das diferenças socioculturais ou raciais. Vou mudar a cor. Percepção indevida das diferenças socioculturais e raciais. É um exemplo de preconceito. É um exemplo de preconceito na comunicação. Correto. Reescreveu conforme está lá no texto. Agora, seletividade é quando você se nega a compreender o sentimento do outro? Não. É quando você seleciona o que você quer ouvir. O que você quer ouvir. É o que diz aqui, né? Só ouve o que é de interesse dele. Então, não reescreveu conforme está lá no texto. Então, nossa alternativa incorreta fica sendo a letra A. Então, pronto. Com essas 3 questões, a gente finaliza as dicas de texto. O que a gente vai fazer agora? Vai fazer questões de gramática. E para ficar melhor, a gente vai trazer aí só questões da banca, com exceção de uma questão, que é a próxima, que foi uma questão elaborada por mim, com base aí no modelo da banca, que junta a acentuação gráfica com uso do hífen, que é o que a banca mais cobra no conteúdo de ortografia. Ela gosta muito de cobrar o acordo ortográfico. Então, vamos para os bizus. Primeiro bizu é o bizu do ei, oi, eu no final. Ei, oi, eu no final. O que quer dizer esse bizuzinho aqui?
é um bizu de acentuação gráfica. A gente só vai acentuar os ditongos abertos, ei, oi, eu, se eles aparecerem no final. Olha só como é que funciona. Eu tenho aqui a palavra herói e eu tenho a palavra heróico. Olha só como é que funciona. Herói, a gente tem o oi no final. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente acentua. Acentua. Então, herói tem acento. Mas heróico, o oi, ele não está no final. Se ele não está no final, ele não acentua. Isso quer dizer que perdeu o acento. Perdeu o acento. Aproveitando o gancho, o que mais perdeu o acento? Tudo o que tem vogal dobrada. Tudo o que tem vogal dobrada perdeu o acento. Por exemplo, a palavra vou, vamos anotar aqui. A palavra vou, a palavra enjoo, a palavra leem, a palavra creem e por aí vai. Tudo que tem vogal dobrada também perdeu o acento. O que que perdeu o acento? O ei, ó e eu que não está no final e tudo que tem vogal dobrada. Com isso, já dá até para a gente gabaritar essa questão. Olha só. Heróico tem ei, ó e eu. Como não está no final, a gente sabe que não acentua, correto. Vou, vogal dobrada, não acentua, correto. Perdoo, opa, vogal dobrada não tem acento. Vogal dobrada não tem acento. Vamos continuar. Paranoia, ei, oi, eu, não acentua, só acentua quando está no final. Aqui quem está no final é a letra A. Ideia tem o E do ei, oi, eu, mas ele não está no final. Quem está no final é a letra A, então não acentua. Então já posso pular a letra B, porque tem erro. Letra C, plateia tem ei, oi, eu, não acentua, porque quem está no final é a letra A. Magou não acentua, porque tem vogal dobrada, correto. Ideia não acentua, porque tem ei, oi, eu, e não está no final, beleza. Vamos para o próximo. Voos, vogal dobrada, paranoia, ei, oi, eu, e não está no final. Então, a gente fica entre a letra C e a letra D. Agora, a gente vai para o segundo tópico que a banca mais gosta de cobrar, que é em relação ao uso do hífen. Então, vamos ver o bizuzinho em relação ao uso do hífen. Em relação ao uso do hífen, a gente só vai colocar hífen quando a gente tiver um prefixo e esse prefixo se ligar com uma palavra que começa com a letra H ou então com a mesma letra final do prefixo. Bora ver um exemplo. Se eu pego aqui o prefixo super e eu coloco aqui super-homem, super-homem tem hífen. Por que que tem hífen? Porque começa com H. E se tem H, a gente vai colocar o hífen. Outro exemplo, a palavra super. O super termina com a letra R, não é? Termina com a letra R. Se tiver a mesma letra final, a gente coloca hífen. Por exemplo, super raio. Super raio, a gente tem a letra R e a letra R. Mesma letra final, a gente coloca hífen. Somente nesses dois casos aqui, na regra geral. Isso quer dizer que se eu tenho aqui a palavra autoescola, auto mais escola, percebam, eu não tenho nem a letra H e nem a mesma letra, que é a letra O. Então, autoescola vai ficar assim, ó, autoescola, tudo junto. Autoescola. Agora, se eu tenho a palavra autoobservação, autoobservação, aí sim. Por quê? Porque aqui eu tenho a mesma letra final, mesma letra final. Então, vamos ver, ó, aqui estava correto. Micro-ondas estava correto. Mas aqui já não pode ser a letra B. Autoescola estava errado, né? Tinha que estar junto aqui. Aqui estava errado. Vamos analisar aqui, ó. Na letra C, a palavra autoescola está correta. Então, nosso gabarito é para ser a letra C. E qual é o erro da letra D? Ultrassonografia. Aqui a gente não tem a letra H, não tem a letra H, e não tem a letra A, que é a letra final do prefixo. Então, ultrassonografia era para ser junto. Então, aqui a gente tem um erro. Ultrassonografia não tem erro, tá? Pronto, eu misturei aí regras do ei, ó e eu, do hífen e de vogal dobrada. São as 3 regras que a nossa banca mais gosta, tá? Eu vou colocar aqui numa página em branco só para colocar mais 2 bizus. Mais 2 bizus, porque o assunto que a nossa banca mais gosta de cobrar é o uso do hífen, tá? Então, existem palavras que não são formadas com prefixo.
E aí elas têm outras regras, Então vamos colocar aqui um exemplo. Eu só quero que vocês aprendam 2 bizus que ajudam a matar as questões. Quais são esses bizus? Primeiro, onde é que sempre vai ter hífen, onde é que sempre vai ter hífen e onde é que nunca vai ter hífen. Onde é que sempre vai ter hífen? Nomes de fauna e flora. Eu gosto de explicar assim, fauna e flora. Como assim, professor, fauna e flora? Onde for nome de animal e nome de vegetal, vegetação, planta, é com hífen. Por exemplo, nome de animal, onça pintada. Vamos colocar aqui. Onça pintada é o nome de um animal. É com hífen. Outro exemplo de flora é couve-flor. Couve-flor. Outro exemplo de flora, nome de planta, de vegetação, cana-de-açúcar. Outro nome de animal, louva a Deus. Louva a Deus. A gente vai colocar com hífen. Então aprendam isso. Se for nome de animal, nome de vegetal, é sempre com hífen. Outro exemplo, beija-flor. E onde é que nunca tem hífen? Nos elementos compostos por preposição. Se tiver preposição, não tem hífen. Por exemplo, fim de semana. Fim de semana. Qual é a lógica? Se tem preposição, a função da preposição é ligar 2 palavras. Então não precisa de hífen. Não precisa de hífen, porque a preposição já está ligando as 2 palavras. Outro exemplo. Pede, moleque. Pede, moleque. Cara, a cara. Cara a cara, porque aqui já tem, ó, a preposição. Cara a cara, dia a dia, dia a dia. Não precisa do hífen, porque já tem a preposição, tá? Aí você vai falar, ah, professor, mas aqui tem preposição. Aqui também tem preposição, porque aqui é nome de fauna e flora. Aí nome de fauna e flora sempre tem hífen, tá? Então, beleza. Esses 2 bizus a banca também gosta muito de cobrar. É onde é que sempre vai ter hífen e onde nunca vai ter hífen. Então, beleza, tirem print, já acabamos de ver aí o conteúdo de ortografia. Agora vai ser mais tranquilo, Vamos lá para as próximas. Em qual das afirmativas lidas há um emprego de um sujeito indeterminado? Vamos revisar aí os tipos de sujeito. Sujeito indeterminado. Quando é que a gente tem sujeito indeterminado? Vamos relembrar. A gente tem sujeito simples. Quando é que o sujeito é simples? Quando só tem um núcleo. Quando só tem um núcleo, que é uma informação principal. Por exemplo, o professor fez uma revisão. Quem é o sujeito? O professor. Quem é o núcleo? Professor. Um núcleo. Pronto, sujeito simples. Quando é que o sujeito é composto? O sujeito é composto quando tem mais de um núcleo. Então, por exemplo, o professor e o aluno fizeram a atividade. Tem professor e aluno, sujeito composto. Agora, a gente tem um tipo de sujeito que ele não aparece. Então, vamos colocar aqui. Quando o sujeito não aparece, ele pode ser de 2 tipos. Ele pode ser sujeito oculto, vamos colocar aqui. Pode ser sujeito oculto, ou então pode ser sujeito indeterminado. Indeterminado. O sujeito é oculto quando não aparece e eu identifico uma dessas pessoas. Eu, tu, ele, nós e vós. Quando combina com eles, a gente vai dizer que é sujeito indeterminado. Por exemplo, vou começar analisando pelo item de número 2. Gostei muito da tua participação. Combina com quem? Com eu. Então aqui a gente tem sujeito oculto. Choveu muito durante toda a noite. Vou pular. Disseram que o evento será adiado. Quem disseram? Eles. Aqui combina com eles. Então aqui sim, aqui a gente tem sujeito indeterminado. E para fechar, a gente tem o sujeito, vou colocar aqui de número 4, o sujeito inexistente. Inexistente. Sujeito inexistente, que é quando a gente tem oração sem sujeito. Para a gente ter oração sem sujeito, a gente tem que ter um verbo impessoal. Para a nossa prova vai ser o verbo haver, no sentido de existir, o verbo fazer, indicando tempo, e os verbos que indicam fenômenos da natureza. Fenômenos da natureza. Então, por exemplo, haverá tempos difíceis, oração sem sujeito, porque está no sentido de existir. Existirão tempos difíceis.
Faz 2 anos que não a vejo. Verbo fazer indicando o tempo. Oração sem sujeito. E choveu ontem. Fenômeno da natureza. Então aqui, choveu muito é fenômeno da natureza. Isso daqui é o que a gente chama de oração sem sujeito. Ou seja, sujeito inexistente. Agora, para fechar aí essa mega revisão aí super rápida, estou correndo contra o tempo, a gente tem uma curiosidade a respeito do sujeito indeterminado. E aí eu vou colocar esse bizuzinho. Quando é que tem sujeito indeterminado? Quando a gente tem, quando não aparece e combina com eles. Mas a gente tem uma outra possibilidade. Qual é essa outra possibilidade? Vou puxar uma setinha para cá. É quando a gente tem um verbo mais a partícula se, e na frente desse verbo aparece uma preposição. Aprenda só assim, que com esse bizu vai ser melhor. Se aparecer uma preposição, automaticamente o sujeito é indeterminado. Por exemplo, precisa-se é um verbo mais a partícula se. E apareceu na frente dele uma preposição. Então, automaticamente, o sujeito é indeterminado. Professor, e o que aconteceria se não tivesse uma preposição? Por exemplo, compram-se, compram-se, compram-se casas. Percebam que aqui também a gente tem um verbo mais a partícula se, mas não tem preposição depois. Aí você vai perguntar, compram-se o quê? Casas. A resposta é o sujeito. Aí depende, como tem um núcleo, é o sujeito simples. Se tivesse mais de um núcleo, sujeito composto. Quando não tem a preposição, lá na frente tem um sujeito. Como nesse caso tem a preposição, então é porque o sujeito é indeterminado. Só para fechar aqui o que a nossa banca pode perguntar. Quando tem a preposição aqui na frente, esse se aqui, como o sujeito é indeterminado, esse se a gente vai chamar de índice de indeterminação do sujeito. Como aqui tem sujeito, esse se a gente chama de partícula apassivadora. Por que eu estou falando sobre isso? Porque em uma dessas questões de múltipla escolha, a banca perguntava qual era a classificação do pronome. Se era índice de indeterminação ou se era partícula apassivadora. Quando é que é índice de indeterminação? Quando o sujeito é indeterminado. Quando é que o sujeito é indeterminado? Quando na frente do verbo mais a partícula se tem uma preposição. Quando é que é partícula apassivadora? Quando não tem preposição. Na verdade, vai ter o sujeito. É a maneira mais simples que eu posso explicar para vocês aí, tá? Então, onde é que tem sujeito indeterminado? No item de número 1 e no item de número 4, gabarito letra C. Vamos lá para a questão de número 6. A banca pode perguntar sobre o objeto direto, objeto indireto, sujeito, complemento nominal. Então, bora ver aí. Leia com atenção a afirmativa abaixo. Minha mãe gosta muito de filmes antigos. Quem gosta, gosta de alguma coisa. A gente vai combinar o seguinte. Se o verbo pedir uma preposição, a gente vai dizer que o complemento desse verbo vai ser chamado de objeto indireto. Por quê? Porque o verbo pediu uma preposição. Se o verbo não pede preposição, por exemplo, minha mãe ama muito filmes antigos. Percebam que agora o verbo aqui é o verbo amar. Quando o verbo não pedir preposição, para ficar mais fácil de a gente visualizar, a gente vai botar essa bolinha cortada. Professor, o que é essa bolinha cortada? É para dizer que o verbo não pede preposição, porque quem ama, ama algo, ama alguém. Amou o quê? Filmes antigos. Nesse caso, como o verbo não pediu preposição, a gente tem um objeto direto. Lembrando que objeto direto e objeto indireto são os complementos do verbo. O que isso quer dizer? Quer dizer que o complemento de um verbo, ele pode ter preposição, que é o que a gente chama de objeto indireto. Isso quer dizer que ele se liga indiretamente ao verbo, porque tem uma preposição lá no meio atrapalhando. Igual sogra.
que fica no meio do casal, atrapalhando. E o objeto é direto quando não tem nada entre ele e o verbo, não tem nenhuma preposição, como é o caso do exemplo de cima. Então, qual é a função sintática do termo destacado? Objeto indireto, que é esse caso aqui, ó, objeto indireto. Gabarito fica sendo letra B. Aí você fala, professor, mas o objeto indireto não é um complemento verbal? É. Então, essa questão caberia recurso, verdade. Só que objeto indireto é mais específico, porque complemento verbal pode ser tanto objeto direto como objeto indireto. Aí não foi muito geral, né? Foi. Objeto indireto é mais específico. Então, por isso que o nosso gabarito é letra B. Vamos ver agora outro tipo de questão que a nossa banca pode cobrar. Essa daqui, ó, eu tenho um palpite muito forte. Muito forte. A nossa banca vai pedir para a gente classificar, vai colocar itens lá e vai pedir para a gente classificar quais delas são orações coordenadas ou orações subordinadas. Primeira coisa, vamos pensar o seguinte. Para ser oração coordenada, a oração coordenada é aquela que tem sentido completo. Sentido completo, ela não depende de nada. Para ser sindética, sindética é porque ela tem conjunção. Síndeto é conjunção, então sindética com conjunção. Assindética é sem conjunção. Assindética é sem conjunção. Assindética sem conjunção. Olha um exemplo. Eu fui à feira. Eu fui à feira. Não tem conjunção e tem sentido completo, porque você entendeu a frase. É uma oração coordenada sem conjunção. Eu fui à feira. Oração coordenada assindética. Agora, quando eu digo assim, e comprei arroz, eu comprei arroz. Tem sentido completo? Tem. Oração coordenada. Tem conjunção? Tem. O e comprei arroz. Então, agora é sindética. Então, vamos analisar. João estudou muito para a prova. Oração coordenada, porque tem sentido completo. Mas João estudou para a prova, não tem conjunção. Então ela é oca. Olha como ela é oca, não tem conjunção. Assindética. Agora aqui tem, ó. Mas ele não conseguiu a nota. Ele não conseguiu a nota, tem sentido completo. Então é oração coordenada. Mas aqui eu tenho uma conjunção. É porque ela é sindética. É uma ox, oração coordenada sindética. Eu ainda poderia dizer o valor semântico disso aqui. É adversativa, né? Mas a banca nem perguntou. Vamos continuar. Maria foi ao mercado e comprou os ingredientes para fazer o jantar. Maria foi ao mercado é uma oração oca, porque não tem conjunção. Mas tem sentido completo, é coordenada. E comprou os ingredientes, olha só. Aí aqui é uma oração coordenada, porque comprou os ingredientes tem sentido completo, só que ela é sindética. Por quê? Porque tem conjunção. E eu ainda poderia dizer que esse valor aqui é aditivo. O i está adicionando informações. Ela é dura. Ela trabalha duro, lá e vai. Ela trabalha duro. Ela trabalha duro. Tem sentido completo? Tem. É oração coordenada, mas é oca. Ela é oca por dentro, não tem nenhuma conjunção. Ela é uma boa profissional? Tem sentido completo? Tem, mas ela é oca, não tem nenhuma conjunção. O time treinou intensamente. Tem sentido completo? Tem, mas ela é oca, não tem nenhuma conjunção. Jogou bem? É oca. A oração é oca, não tem nada de conjunção. Pedro queria ir ao cinema. A oração oca, porque não tem nenhuma conjunção. Mas aqui eu tenho uma conjunção. Então, a gente vai dizer que é uma oração coordenada sindética. E eu ainda poderia dizer o sentido da conjunção. É o que? Conclusiva. Então convidou, portanto convidou, conclusiva. Né? Então, onde é que tem oração sindética? Aqui, aqui e aqui. Item de número 1, 2 e 5. 1, 2 e 5, gabarito letra B. Continuando. Agora a banca quer saber onde é que tem uma oração subordinada adjetiva. Vamos revisar. Sempre que, para ser oração subordinada, a gente tem uma dica aqui. Se a gente tiver um que, automaticamente a gente vai tentar trocar esse que por qual, ou então por isso. Se der para a gente trocar o que por qual, a oração vai ser oração subordinada adjetiva. Se der para trocar por isso, vai ser oração subordinada substantiva. E a banca quer aquela que seja adjetiva. Então vamos lá. É importante que todos os funcionários estejam presentes. É importante isso.
Isso é importante. Então não pode ser essa, porque para ser oração adjetiva, eu tenho que trocar é por qual. Aqui é substantiva, não pode ser. Após terminar o trabalho, vou sair para jantar com meus amigos. Aqui não tem o quê? Não tem o pronome relativo, né? Para a gente poder trocar, então não pode ser. Aqui tem o quê? Então vamos verificar aí, ó. O carro que comprei, o carro o qual comprei, recentemente apresentou problemas. Se deu para trocar por qual, oração adjetiva. Essa daqui é a adjetiva. Maria, que é minha melhor amiga. Maria, a qual é minha melhor amiga, deu para trocar por qual? Oração adjetiva. Então, item de número 3 e 4, gabarito letra B. Para ficar melhor, a gente ainda tem outra classificação. A oração adjetiva, vamos anotar aqui. A oração adjetiva, no caso aqui é oração subordinada adjetiva e oração subordinada adjetiva. Ela ainda tem mais duas classificações. Quando a gente tem uma vírgula antes do que, ela é explicativa. Quando a gente não tem vírgula, ela é restritiva. Então, com isso, a banca também poderia ter perguntado, né? Com vírgula, explicativa. Sem vírgula, restritiva. Mas quando é que ela é adjetiva? Quando troca por qual? Quando é que ela é substantiva? Quando troca por isso, tá? Gabarito fica sendo, então, a letra B. Professor, e essa oração do item de número 2, que não apareceu, que não deu para trocar nem por isso, nem por qual? Aí é a terceira opção, a oração adverbial. A oração adverbial é aquela que pode ter sentido de tempo, condição, causa. Quando eu digo assim, após terminar o trabalho, vou sair para jantar, eu vou sair para quê? Vou sair para jantar. Eu vou sair a fim de jantar. É uma oração subordinada adverbial, que indica finalidade nesse caso. Vou sair para quê? Para jantar. Mas, enfim, a gente está focando aqui na oração adjetiva e substantiva, né? Não vamos misturar muita coisa. Vamos lá para a nossa próxima questão, que é a questão de número 9. Olha só. Assinale a alternativa que reescreve corretamente. Um dos tópicos do edital é reescritura. Então, a gente tem que pensar na concordância, na regência. E eu trouxe aqui o item de concordância e o item de regência que a nossa banca mais cobra. Olha só. Se fosse necessário, eles iriam às reuniões que haveria na tarde de hoje. Como é que eu poderia reescrever? Quem vai a algum lugar. Então, eu jamais posso dizer que eles vão nas reuniões. Eles vão nas reuniões. Esse é o erro de regência que a banca mais coloca. É indicar um movimento e colocar no. Eu vou no banheiro. Não. Você vai ao banheiro. Porque se você vai no é meio de transporte. Eu vou no carro, vou na moto, vou no avião. Eu vou no banheiro, eu tenho um banheiro móvel que vai e me leva nele. Não, não é isso. Eu vou ao banheiro, eu vou à festa. Do mesmo jeito é com o verbo chegar. Eu não chego na festa, porque a festa não vai me buscar. Eu chego à festa, eu chego ao escritório, ao trabalho. O verbo ir também, quem vai a algum lugar. Enfim. Então já não pode ser nem a letra A nem a letra C. O verbo haver, no sentido de existir, olha só, reuniões existiriam. No sentido de existir, o verbo haver, ele fica sempre no singular. É a principal regra de concordância que a gente tem que saber. Haver no sentido de existir, forma oração sem sujeito, e fica sempre no singular. Então, posso dizer haveriam, porque está no sentido de existir. Então, não pode ser a letra A, não pode ser a letra B, não pode ser a letra C. Vamos ver a letra D. Eles iriam às reuniões, quem vai a algum lugar, e as reuniões que aconteceriam, concordando com o sujeito reuniões. Então, gabarito fica sendo letra D. Para finalizar, quando a banca coloca, ela sempre coloca uma de pontuação, quando tem esse estilo aí de A, B, C, D, e ela sempre pergunta pelo vocativo e pelo aposto. Vou apressar aqui, viu? Porque a gente está finalizando. Ó, o vocativo é um chamamento. Eu estou chamando alguém. Qual é a alternativa que eu tenho um chamamento? Vocativo é um chamamento. Vocativo e aposto caem muito nesse padrão de ABCD. Os pássaros cantam alegremente pela manhã. Tem chamamento? Não. João, por favor, traga o relatório. Agora sim. Estou chamando João.
João é o vocativo. João, por favor, traga. Geralmente, o vocativo ele é acompanhado de um verbo no imperativo. Por exemplo, Maria, traga o livro. É um exemplo. Estou chamando Maria. Agora, Maria, gerente de vendas, aí não. Gerente de vendas é o aposto. Porque o que é aposto? É uma explicação de um termo posto antes. É o que a gente chama de aposto explicativo. Meu cachorro, o pequeno lavrador, aí sim, ó, também é aposto explicativo. Porque eu estou explicando um termo posto antes. Isso que é aposto. Onde é que eu tenho um vocativo? Na letra B. Vamos lá para questão de número 11, olha só. Ana, por favor, traga o relatório. Onde é que tem aposto? Ana é vocativo. Estou chamando Ana. Ana, por favor, traga o relatório. João, meu melhor amigo, aí sim, é um aposto explicativo. O que é aposto explicativo? É um termo que explica algo posto antes. Explica algo posto antes. Pedro, venha cá. Estou chamando Pedro, é vocativo. Maria, a talentosa artista, aí é um aposto também. Aposto explicativo. Então, onde que eu tenho aposto? Item de número 2 e item de número 4. Gabarito letra A. Para finalizarmos, eu vou tentar dar essa dica em 2 minutos para a gente fechar, porque era para ser 40 minutos, estou extrapolando um pouquinho. Olha só, no nosso edital, curiosamente, tem o termo redação oficial. E um dos tópicos que a banca mais gosta de cobrar, também no direito, porque eu andei pesquisando, são os princípios. E tem um tópico lá da redação oficial que é acerca dos atributos. Atributos também tem outro nome, aspectos ou princípios. Então, se a banca perguntar quais são os princípios da redação oficial, são 6. Olha só, clareza e precisão. Deixa eu anotar aqui. A gente tem a clareza e a precisão. São 6, é rapidinho. A gente tem a objetividade. A gente tem a concisão. A gente tem coesão e coerência, que vocês já conhecem da redação, não é? Coesão e coerência. A gente tem a impessoalidade, que vocês também já conhecem, já sabem o que é impessoalidade. É aquele princípio lá, impessoalidade. É aquele princípio da administração pública, presente no artigo 37 da Constituição Federal. O LIMP, né? O famoso LIMP, legalidade, impessoalidade. Então, vocês já conhecem também. E o sexto, que é a formalidade e padronização. Formalidade e padronização. O que eu vou fazer aqui? Em 2 minutos, eu vou explicar rapidinho. Clareza e precisão. O primeiro princípio defende o seguinte, olha, para que eu vou começar lá? Olha, os agentes abruptamente adentraram e de maneira inconspícua. Para que falar assim, né? Seja claro, utilize uma palavra que todo mundo conhece. Então a clareza vai dizer assim, olha, escreva palavras simples, que todo mundo entenda, não coloque a vírgula no lugar errado, senão vai gerar ambiguidade. É você ser claro. Aí, esses dois aqui são os que mais caem, E tem um bisuzinho. Objetividade tem letra D. Por quê? Porque é ir direto ao assunto. E concisão é você dizer o máximo, com o mínimo de palavras. Esses dois são muito parecidos. A diferença é isso daí. Se tem a letra D em objetividade, é ir direto ao assunto. Concisão é dizer o máximo com o mínimo. Coesão e coerência, a gente já sabe de redação, né? Coesão, usar conectivo, coerência, ter sentido. Impessoalidade é não trazer impressão pessoal. Formalidade é você utilizar os pronomes de tratamento corretos. E padronização é usar o padrão ofício da redação oficial. Então, beleza. O que não é um atributo? A pessoalidade. O atributo é impessoalidade. Esse daqui, lá no manual, diz assim, ó, você tem que usar palavras simples para clareza. Só tem uma exceção. Vamos supor que você é um agente da polícia, você é perito criminal e você está fazendo uma análise de um corpo lá, um assassinato. E aí você vai dizer a causa da morte. Óbvio que você tem que trazer expressões da medicina que as pessoas comuns não vão entender. Então, a redação oficial vai dizer, olha, você tem que ser claro, tem que ser simples. Com exceção, salvo a natureza técnica. Então, se eu tenho que trazer um termo técnico, eu tenho que usar. Essa é a exceção. Então, olha só. Nos documentos oficiais, aqui é uma questão da própria banca, que eu adaptei, era de certo ou errado.
O uso de linguagem técnica e jargões especializados é sempre permitido, permitido, proibido, permitido apenas quando os destinatários possuem informação técnica no assunto tratado. Olha, usar jargões, linguagem técnica, o manual diz que não, é para você utilizar uma linguagem simples, por causa do princípio da clareza e precisão. Mas, quando a gente tem aí uma formação técnica, um perito criminal, obviamente ele pode utilizar essas expressões. Então é permitido apenas quando o destinatário possui uma formação técnica no assunto tratado. Então, não o destinatário, né? Apenas quando for estritamente necessário para a compreensão do assunto e não comprometer a clareza e a precisão. Por exemplo, um relatório de causa da morte. De causa da morte por um perito, né? Aí é claro que ele tem que trazer expressões técnicas. E aí qualquer pessoa pode ler esse relatório. Não precisa que o destinatário tenha formação. Não, não precisa não. Então, o nosso gabarito vai ser a letra B, certo? É permitido, se for estritamente necessário, para compreender o assunto e não comprometer a clareza e a precisão, tá? Então, o gabarito fica sendo letra B. Desculpa a correria, galera. Eu tentei resumir aí o máximo para fazer uma revisão completa. Esse aqui é meu Instagram, quem quiser seguir, tá? E aqui o Instagram do nosso cursinho, o melhor cursinho do Brasil. Espero que vocês estejam aí preparados para essa prova. Desejo boa sorte e que o melhor aconteça na vida de vocês. Então é isso, grande abraço, bons estudos e até uma próxima oportunidade. Valeu!